Olá, vamos bater um papo? Esse é um vídeo para te apresentar então o design do tabuleiro do método Mahalila Solvida. Fico muito feliz de te receber aqui. Tenho feito questão de mandar essas mensagens no privado porque de verdade confio e tenho apostado mais algumas fichas na possibilidade de, mesmo pelo meio digital, a gente criar uma relação mais próxima, mais íntima, mais verdadeira, mais autêntica. É isso que a gente precisa para de fato se nutrir e ter um caminho de transformação efetivo, né? E a lógica da automatização, da generalização, é uma dificuldade, né, que a gente tem que enfrentar para que a gente possa de fato acessar níveis de cura e autotransformação mais profundo, fora que é um prazer pessoal mesmo, interagir de forma mais perto. Eu sou lá de Avaré, como eu brinquei lá no Instagram, né? E lá a gente conhece todo mundo e bate papo de perto. E tô com saudade da minha terra e da atmosfera que ela me transmitia. Pois bem, né? Se você tem único e exclusivo interesse em ver a carinha do tabuleiro, não tem problema algum, tá? Segue teu coração, você pode adiantar o vídeo. É um vídeo bem caseiro, né? Não é uma divulgação oficial, digamos assim, mas essa é a minha divulgação oficial, né? Te mostrar de uma forma muito próxima e particular, né? As intenções, a energia do que foi proposto e esse material que foi produzido. Então não tem problema algum. Mas se você se sente instigado a entender um pouco mais daquilo que de fato é esse tabuleiro, né? Aí eu te oriento a me ouvir aqui, vou falar bem livremente, não sei quanto tempo eu vou levar, mas é uma oportunidade de a gente ter uma interação um pouco mais aprofundada também nesse sentido, né? Compreendo que esse tabuleiro nada mais é do que a simbolização de toda uma jornada, de toda uma sintonia, de toda uma intenção, e é isso que é mesmo o tabuleiro, né? Por isso eu gostaria de ter um tempo para poder te abordar um pouquinho do caminho, de forma aberta, natural e honesta aqui também, né? E eu preciso regredir um pouquinho, vou tentar resumir essa história, né? No meu contato com os jogos de autoconhecimento. Se para você isso é algo alienígena ainda, meu Instagram pode esclarecer um pouquinho mais, né? Já vou partir um pouquinho mais para frente, mas sim, é totalmente possível através de jogos de autoconhecimento, jogos de tabuleiro, você ter experiências terapêuticas, existenciais, espirituais extremamente profundas. E eu também descobri isso na prática, né? Jamais me imaginei fazendo esse tipo de trabalho, nem sabia que isso era possível, né? E o meu contato com os jogos de tabuleiro vieram de uma forma muito espontânea e eu confesso para você que eu estava procurando àquela altura algo que eu diria que seria um abre-alas do meu trabalho, né? Àquela altura eu já tinha uma jornada de aprofundamento espiritual, né? Já tinha me iniciado em algumas escolas nesse sentido, já realizava trabalhos para auxiliar outras pessoas nesse sentido, então eu considerava que tinha uma jornada relativamente estruturada e aprofundada, e já era formado em psicologia, realizava atendimentos clínicos e buscava coordenar esses conhecimentos. Mas eu me vi diante de um desafio, né? Como é que eu comunico isso de uma forma que realmente ajude as pessoas a entenderem que complementar estes caminhos é fundamental para que aí sim elas possam acessar esse tipo de trabalho, entendendo a lógica, o funcionamento, a intenção disso, o provento que isso possa trazer, né? Isso de fato é um grande desafio, ou foi para mim particularmente, né? Um desenvolvimento profissional para conseguir executar isso. E foi nessa época que eu procurei a formação de um primeiro jogo de autoconhecimento na minha vida, que se chama o Jogo do Herói, né? Com essa intenção de pensar assim: um jogo é uma coisa interessante, é uma coisa curiosa, ele dialoga com uma visão mais ampla da vida. Pode ser que através do jogo eu consiga abordar algumas coisas mais profundas, possa levar os jogos para uma interação inicial, para despertar um interesse, né? Para minha grata surpresa, o caminho com esse jogo foi completamente diferente, né? Assim que eu me formei, eu já comecei a propor algumas interações, algumas partidas em grupo, na cozinha da minha casa. Já eram partidas profissionais, mas eu abria minha casa, recebia as pessoas e, para minha grata surpresa, como eu estava dizendo, a gente começou a viver um tipo de experiência assim, uau, que surpreendeu a mim e aos participantes, né? De alguma forma, aquela atmosfera daquele jogo, com aquele campo, com aquela simbologia, com a própria atmosfera que a ideia de jogar nos desperta, trazia um tipo de inclinação para que processos muito profundos a nível terapêutico e espiritual se coordenassem naquela mesa de cozinha, né? E comecei a receber partilhas, assim, além de experiências maravilhosas, muito nutritivas, que a gente ficava horas conversando lá em casa depois, algumas pessoas que eu nem era tão próxima, nem conhecia tão bem, né? A gente, através do jogo, criava um tipo de ambiente de partilha e de crescimento muito favorável e muito interessante. E comecei a receber essas partilhas de pessoas que vinham me contar que depois do jogo tomaram decisões de vida, assim, super substanciais e que faziam questão de vir agradecer aquela experiência que ajudou eles a ter a percepção do quanto aquilo era tão importante, né? Claro que isso, dada a minha busca, né?
corta pro engasgo, né? Dada a minha busca daquele momento, isso foi uma surpresa maravilhosa, né? Então os jogos ganharam assim uma relevância e uma certa centralidade, né? Não é só com eles que eu trabalho, mas eu comecei a dar mais atenção para a possibilidade de criar essa interação. Essa história correu e eu vou resumir bastante agora, né? Através de sincronicidades, de movimentos da vida, de relações, acabei me sintonizando com o que considero o pai e a mãe, né, de todos os jogos de autoconhecimento, ou pelo menos o jogo de autoconhecimento que mais profundo e mais direto que eu já conheci, que é o Mahalila, né? Tive a oportunidade de fazer um curso, me aperfeiçoar, me iniciar nesse instrumento também, né? Seguir florescendo nesse caminho e nesse contato com o jogo, herdando muito desse conhecimento do jogo do herói, agregando muito mais da formação que eu recebi, que foi muito rica nesse sentido também. E seguir, né, tocando esse trabalho de uma forma muito aberta, muito espontânea, muito natural e sempre incrivelmente diferente e surpreendente a cada partida do jogo. Me explorei de muitas formas, fiz o jogo online, fiz o jogo para grupos grandes, fiz o jogo para grupo de 4 pessoas, fiz o jogo para grupo de uma pessoa, experimentei diferentes formas de jogar, né, sempre muito atento à melhor forma de potencializar a ferramenta que em si mesma já era incrível a nível de conhecimento, a nível de conexão que ela providenciava, né. E, pois bem, né, esse caminho começou a gerar uma certa percepção que levou a esse tabuleiro que eu vou te apresentar na sequência, né, porque de fato, eu acredito que eu posso dizer todas as vezes que eu abri o Mahalila, a gente teve uma experiência de alto impacto para a pessoa que estava recebendo e para mim também como facilitador do jogo, né, em escalas diferentes, em graus diferentes, era muito nítido que aspectos importantes se constituíam ali. E era muito interessante observar que, diferente de outros momentos de terapia, por exemplo, de processos diferentes desse, né, era muito raro alguém não sair realmente com a impressão de que aquilo foi importante para a sua jornada, né? Então o jogo ajudava a pessoa a acompanhar o tipo de afetação emocional e transformação que estava acontecendo ao entrar em contato com aqueles conhecimentos e aquele tipo de interação terapêutica, né? O que me ajudou muito, né, na divulgação do trabalho, que foi se espalhando de forma mais natural nesse sentido. Brinquei que uma época, e é um fato, né, que eu comecei a ter os Vale Mahalilas, né, porque algumas pessoas conheceram, começaram a dar de presente para outras pessoas, né, e isso foi tão maravilhoso assim, porque foi tão natural e tão bonito, né, de ver assim florescendo, e eu realmente me sentia e me sinto, né, como um canal disso, porque nem sempre uma Halila tá de frente assim com as minhas intenções e projetos de todos os momentos do meu trabalho, né, mas sempre em momentos muito pontuais, né, os movimentos eram muito apoiados assim por essa força da vida, né, porque sempre se organizava de uma forma natural, de uma forma potencializada e principalmente, que está uma questão que eu gostaria de abordar, né, o Mahalila me ensinou muito, mas muito mesmo, e me acompanha em tudo que eu faço hoje nesse sentido, a ser capaz de observar como terapeuta aquilo que é fundamental dentro de uma interação para que algum tipo de mudança aconteça, para que aquela interação deixe um impacto positivo na jornada daquela pessoa, né? Porque existem muitas técnicas e recursos de transformação, mas todos nós que já temos um pouco de maturidade na jornada sabemos que o X da questão não está na técnica, né? Você pode ir numa vivência, chorar, espernear e protestar e colocar para fora todo o protesto e desamor que você sentiu na sua vida. E isso pode te transformar incrivelmente, né? Você pode fazer a mesma coisa e até ser bom naquele momento, mas você pode perceber depois que o seu tipo de contato com a vida, a sua forma de se organizar diante da vida não se transformou, né? Isso quer dizer que o X da questão não está em liberar ou em não liberar desta forma catártica, né, os seus sentimentos, né, está em uma outra qualidade de conexão com isso que pode fazer com que isto seja transformador, né? E assim vale também para o entendimento. Será que você precisa entender o que aconteceu lá na sua infância para que você de fato possa se liberar, né, para viver sua vida hoje? A gente sabe que isso pode ser transformador, mas nem sempre o é, né? E muitas vezes isso vira uma lógica muito racionalizada sobre o processo. Isso também quer dizer que não é sobre necessariamente entender o que aconteceu na sua infância, né? Mas que pode existir um tipo de conexão que é favorável para que, ao compreender isso, algo se transforme dentro de você, né?
Assim como você pode ir para a praia e ter um contato tão existencial e profundo com o mar, né, e isso transformar a sua vida, o seu entendimento da realidade, ou você pode ir para a praia e ficar de saco profundamente cheio que ela está lotada e achar aquilo um porre, né? Então não é ir para a praia, não ir para a praia, tirar férias, não tirar férias, é sobre uma qualidade de conexão, né? E o Mahalila, por si mesmo, pela forma de dinâmica do jogo, pelo tipo de energia que esse jogo tem, já é um potencializador desse tipo de conexão. E isso faz com que a interação com o jogo seja especialmente favorável para esse tipo de constituição, do que é fundamental para um processo de transformação. O método Mahalila Sovida é uma forma do terapeuta estar consciente destas premissas fundamentais para que esse tipo de conexão ocorra, né? E onde o terapeuta se lapida também à medida que se conhece, experimenta aplicando o jogo nesta possibilidade de ir mais direto ao ponto, né? Conseguir direcionar um campo de interação que favoreça esse tipo de contato, que daria para a gente aprofundar aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo em quais são essas premissas, mas o X da questão é em poder estar de fato conectado e sintonizado com aquilo que é vivo e se move dentro de você, a cada passo e a cada interação que o jogo, que o mar, que esta conversa pode ter, né? Eu posso estar aqui e estar em contato com isto, né? E eu posso estar aqui gravando esse vídeo e não estar, né? Isso faz toda a diferença para o quão constitutiva vai ser a minha experiência de estar aqui narrando isso para vocês, né? Então o método Mahalila Solvida é uma forma, né, de favorecer, e eu avalio que e muito, né, a sua possibilidade de entrar em conexão profunda com aquilo que a vida realmente está te transmitindo neste momento, né? E a lapidação, né, deste método veio dessa interação prática, né? Esse tabuleiro é o resultado de um curso de formação que surgiu por provocação dos meus alunos, né, que fizeram questão de que eu abrisse o curso, né? E advogavam no sentido de que eles viam algo diferente nessa forma de apresentar e principalmente de criar a interação com o jogo, né? Por mais que muitos conhecimentos que eu utilizava viessem da escola onde eu me formei ou de estudos que já existem, né, sobre a ferramenta e sobre as casas da ferramenta, né? E eu propus um desafio para eles então, né? E eu falei assim, olha, realmente eu sei que tem toda uma história por trás, toda uma constituição de vida, né, para que eu aplique o jogo dessa maneira. Eu só não sei explicar isso. Se vocês toparem, então a gente vai fazer um curso onde o jogo vai nos ensinar o que é isso, né? Onde a gente vai sentar a maneira clássica, como antigamente, né, para compartilhar conhecimento, né? E a gente vai abrir o campo do jogo e a gente vai se permitir jogar o jogo, cada um com o seu desafio, só que a gente vai usar essas interações para extrair delas aquilo que esse jogo representa de fato para nós, para poder ensinar e didatizar isto para outras pessoas, né? E foi aí que surgiu, então, este design desse tabuleiro, que é o resultado destas trocas e dessas interações muito abertas, às quais eu sou muito grato a essas pessoas que ousadamente toparam uma jornada sem destino fixo, né? E isso é maravilhoso, porque nos permitiu contemplar cada momento e ver a criação e a substancialização de cada momento, né? Esse tabuleiro que vai estar aí com você, então, carrega essa energia, essa humanidade, essas trocas, essas histórias, né? Esse tabuleiro, ele de fato é uma obra de arte. Ele foi pintado à mão por artistas que eu fiz questão que fossem artistas já conhecidos, amigos meus de jornada, de existencial também, né? Com um aprofundamento existencial e espiritual, que receberam de mim uma única instrução, né? Eu falei para eles, o que a gente já entendeu nesse curso é o seguinte, que esse jogo ele é vivo e que ele é um representante do movimento da força da vida, né? É isso que eu preciso que esteja organizado nesse tabuleiro através da intenção de vocês. E, fora isso, eu contei para eles, né, o que a gente estava vivendo, o que a gente estava sentindo, o que a gente estava descobrindo, o que acontecia nas aplicações que a gente fazia do jogo, né? E esse tecido, então, esse foi pintado à mão, né, num tecido de arte, de fato. Depois foi realizada uma reprodução gráfica também, né, que foi o tabuleiro que eu servi para os meus alunos, que representa, então, esse nosso entendimento e esse nosso método. E foi reproduzido exatamente no mesmo tecido e ficou incrivelmente fiel à pintura original, né? Então, esse tabuleiro ele é uma obra de arte. O dado do tabuleiro também tem essa representação e foi confeccionado também por um marceneiro com jornada existencial, que era aluno do curso, que entendia profundamente do Mahalila, que concebeu isso nessa intenção, na sua contribuição, né,
para esse jogo e para esse entendimento, né? E isso segue em curso e é por isso que eu estou gravando tudo isso para você, né? A gente está aqui e a gente de alguma forma está constituindo um entendimento. Partes disso pode fazer sentido para você ou não, né? Mas saiba que quero criar desse espaço na rede social um espaço aberto e principalmente um espaço vivo, onde haja espaço para eu falar aquilo que eu sinto de falar, né? E onde você também se sinta como um contribuidor, né? Eu não estaria aqui se você não tivesse essa disponibilidade de interagir lá no Instagram e falar, quero sim ver o tabuleiro, eu me sinto apoiado nisso, eu me sinto grato a isto. Isso me dá a oportunidade de seguir falando mais sobre isso para entender, né, o que é isso que brota quando a gente encontra uma ferramenta, e fico muito feliz que esse tenha sido o meu caso, que transmite uma lógica que é tão encaixada, né, com a nossa forma de sentir a vida, né, que possibilita que nas interações a gente reorganize, reestruture formas cada vez mais amplas e mais bonitas assim de viver e de compartilhar, né? O método é algo muito simples, né? O tabuleiro busca guardar essa simplicidade também, né? Não, nem sempre para nós seres humanos é tranquilo, né? Fazer o simples muitas vezes é um grande desafio, porque se conectar, né, com isso vivo que está aqui dentro, muitas vezes passa por etapas, né, de ter que se constituir com as suas dores. É muito comum isso na experiência do jogo, que é uma representação da vida. Então muitas vezes são experiências muito fortes, né? Mas se a gente puder sustentar essa direção ao simples que funciona, né, ao simples que é engrandecedor e que é constitutivo, né, algo bom sempre se produz, né, e eu tenho feito essa aposta, né, e tem se produzido, e aqui estamos, né, lançando um método, um tipo de favorecimento que eu espero que seja de contribuição, né. A melhor forma de saber do que eu estou falando, para quem sentir a conexão, obviamente, é conhecendo na prática. Existem oportunidades, isso não é uma divulgação que eu estou fazendo aqui agora, é um compartilhar, né? Mas quero que você saiba que o campo está aberto. Eu estou querendo abrir o campo para ver o que vai virar, né? Essa possibilidade, essa interação. Tenho a intenção, né, de seguir servindo esse tabuleiro e esse conhecimento. Ele não é, já me perguntaram, né, um tabuleiro comercial, né? Ele é um tabuleiro iniciático. Eu, pelo menos por hora, o que eu sinto é, né, de seguir abrindo oportunidades no tempo da vida, né, para pessoas que queiram se aprofundar, se aperfeiçoar, seja para aplicação para outras pessoas ou para estudo próprio, né, e vejo como importante, né, poder ter essa trajetória pregressa para poder acessar então esse tabuleiro para quem sentir essa conexão, né, resumindo a conexão com a ideia de poder ter um espaço para o teu sentir, para discriminar o que é essa sabedoria interior que você tem, ver como isso interage com um instrumento terapêutico espiritual que é o Mahalila, para poder ter condições de serviço para outras pessoas ou para poder alimentar esse circuito nas suas meditações e no seu contato próprio também. Bom, me sinto satisfeito, né? Espero que não tenha ficado chato e pedante, me dá um alô e um feedback tanto da fala quanto do tabuleiro que você vai conhecer na sequência. Então esse é um instrumento psicoespiritual que ajuda no seu processo de localização de vida de uma forma profunda, realmente se sintonizar para poder discernir, né, qual é o movimento que precisa acontecer internamente para que você acesse uma outra condição, né, de lida com seus desafios de vida e com a possibilidade de ter um usufruto da experiência de viver, né? Então é essa a intenção desse tabuleiro aí. Não deixa de passar um feedback, interage com ele, dá um tempinho. É um vídeo super simples que eu vou fazer, mas vê o que você sente, se a simbologia te chama atenção, se surge alguma curiosidade, se você tem algo a dizer, né? Se é bonito aos teus olhos, o que você acha da simbologia. Estou super aberto para a sua verdade, né? Para aquilo como toca o teu coração também. Muito obrigado pela paciência e, enfim, aí está, um tabuleiro Mahalila Solvida. Espero que goste. Una palabra, una guitarra, una mañana, una canción. El amor es un puente entre mi corazón y el tuyo. Vine a este mundo a cantarte, a ti que aprecias en su sombra la belleza de una flor. Vine a este mundo a contarte que no hay canción dentro del alma más poderosa que el amor. Te amo,
una lágrima, una caricia, una sonrisa, una intención. No temas, estoy aquí, la vida entera es solo un juego. Vine a este mundo a cantarte, a ti que escuchas las palabras que no necesitan voz. Vine a este mundo a contarte que cada cosa está hecha para abrir tu corazón. Oh, oh, te amo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.